não tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A Bíblia diz para nós sermos imitadores de Deus. Como? Como é que nós vamos imitar Deus? Um texto desse. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Nunca viu Deus. Como vai imitar alguém que a gente nunca viu, não é isso? Mas a Bíblia diz aqui nesse contexto que dá para imitar Deus. Então é verdade esse versículo. Mas se nós olharmos a situação antes, impossível. A Bíblia diz, façamos o homem, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança, com o mesmo caráter de Deus. E então, naquele momento, façamos, e foi feito. E viu Deus que era tudo muito bom. O homem foi criado à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir Deus. Com esse propósito, para sermos o espelho. As outras pessoas, quem quiserem enxergar Deus, ia ver Deus em nós, revelando o caráter dele. Mas nós sabemos que logo depois entrou o pecado no mundo e desfigurou isso, sujou. E a Bíblia diz logo em Gênesis capítulo 6, que a imaginação, os pensamentos do homem se tornou mal continuamente, as coisas foram piorando depois que a imagem de Deus foi distorcida no homem. Então, o momento, mas a Bíblia diz que se nós formos, a misericórdia é tanta que a Bíblia diz que os gentios não tinham lei, mas tinha lei na mente, aqui no homem interior. Entre o certo e o errado, o homem sabe o que é certo e o que é errado. Por causa dessa faísca de Deus que ele nos criou, está dentro. Mas o homem não consegue se livrar do mal. Tem o certo e o errado. Ele sabe disso, mas ele não consegue se livrar do errado. O errado domina ele. Porque a vida de Deus foi perdida depois do pecado. Amém? É isso, mas se formos criados à imagem e semelhança de Deus, é claro, para revelar o que? A santidade de Deus. Revelar o amor de Deus. Revelar a justiça de Deus. A misericórdia de Deus. Revelar o caráter de Deus. O caráter de Deus. Se formos criados à imagem e semelhança dele, mas nós sabemos que tudo isso se perdeu depois do pecado. O homem não conseguiu e nunca vai conseguir, sem Deus, revelar o caráter de Deus. Ele precisa ter a presença de Deus para revelar o caráter de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, o nome de Jesus, mas a Bíblia continua, e Deus continua sendo o Senhor da história, nunca perdeu o controle, e Ele nos criou para a glória dEle, desde o momento que nós refletirmos o caráter dEle, Ele está sendo glorificado. Vou amar da maneira que Ele passa a ser glorificado. Eu revelo o caráter dEle. E o nosso Deus não separa um povo, Abraão, separa um povo para revelar a bondade dEle naquele povo, para que os outros povos reconhecessem a soberania de Deus. Por isso que a Bíblia diz que, lá em Gênesis, quando diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando fala Deus criou os céus e a terra, é porque naquele contexto tinha vários deuses. E os outros povos falando que os deuses que criou isso, que criou aquilo. Então, vem esse texto pelo Espírito Santo, usando Moisés, para escrever isso,
para falar que existiu um Deus verdadeiro. Os outros deuses são mentirosos. Mas é por isso que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, para falar que Ele é o único Criador, para destronar os outros mentirosos. Amém? Então, já que isso fomos criados para isso, mas sabemos que não deu por causa do pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. É o que diz a Bíblia. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então chegou a miséria. Depois do pecado chegou a miséria. Chegou a morte, depois do pecado veio a morte. Só existe morte por causa do pecado. Então o homem começou a definhar, a morrer. E morreu. Todos morreram. E hoje ainda estão morrendo. Aí chegou a morte física, chegou a morte espiritual. Por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, mas veio o segundo Adão, Jesus. Ele chegou. Porque Deus não abandonou a criatura dele. Então ele sabia, claro, no plano dele, ia ter o momento da restauração. E era para os judeus, mas a profecia se estendeu para os gentios também, que são nós. Então Deus deu oportunidade à humanidade de sermos recriados de novo em Cristo. Então, em Cristo Jesus, a misericórdia de Deus, o pecado é a miséria da humanidade, que destrói a humanidade. O mundo só está do jeito que está por causa do pecado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vê que até na criação houve, o que é revelado ali? Uma pluralidade. Façamos. Não singular, mas o homem vive para si. O homem vive para si. Quando a voz saiu, façamos, aqui está quem vai criar. Pluralidade, façamos. Colocou os três. Então, quem vive para si, está fora do plano de Deus. Por isso que não dá para ir sozinho. Por isso que não dá para se voltar para Deus sozinho. Não dá. Sem mim. Então, só com a ajuda dele. Aí dá. Sozinho não dá. Eu pedindo ajuda a um próximo, sem Jesus para chegar a Deus, não dá. Tem que ser alguém que veio de lá. Porque no início foi ele, o poder dele criador. E agora é o poder de Deus criando. E começou a criar de uma forma milagrosa o Senhor Jesus no ventre de Maria. Qual é a participação de Maria? Nenhuma. Foi pela graça. E Jesus é gerado pela graça, no poder de Deus. Então nós tivemos a oportunidade em Cristo, nasceu, o que está se comemorando? Se comemorou várias cantatas de Natal. Não é isso? Espírito festivo, para agradar a carne. Mas a Bíblia diz que nasceu, João nasceu, festa porque nasceu. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Jesus não mandou comemorar o nascimento dele. Jesus mandou levar uma vida de festa na presença dele, como nova criatura. Glória a Deus! Jesus é formado em nós. Jesus entra na nossa vida e nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança dele. A cada dia o caráter de Cristo vai
se mostrando em nós, para que o plano do Criador venhamos a andar aí para a glória dele. Amém? Funciona assim. Mais nada, o problema pelo pecado entrou a morte. Mas João disse que quando estava do outro lado do Jordão, vinha alguém que já tinha nascido, mas que já estava fazendo a obra do Pai. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira a morte do mundo. Tira o pecado do mundo, tira a miséria do mundo, tira a morte do mundo. Chegou alguém que tira o destruidor do mundo, que tira a culpa do mundo, que tira o poder do pecado do mundo, o Cordeiro. E o Cordeiro veio, ele é o primogênito de toda a criação, para quem tudo tem a preeminência. Ele quer a chave para todas as coisas. Ele nasceu e quer crescer, o crescimento de Deus em nós. A obra expiatória é isso. Então, a cada momento que eu conheço Jesus, e a Bíblia me manda eu buscar esse conhecimento, agora em Cristo Jesus eu escuto assim, sejam imitadores de Deus. Como? Porque eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. Só isso não, eu recebi aquele que é a imagem do Deus invisível, é a expressão exata do seu ser. Jesus revelou de forma plena o caráter de Deus na terra. Nenhum homem poderia fazer isso. Mas agora dá para eu imitar Deus, porque eu conheço Jesus. Porque Jesus revelou quem é Deus. Sejam imitadores de Deus. O que a igreja está precisando escutar? A igreja está precisando escutar que tem que imitar Deus. Tem que andar nessa... O que é imitar Deus? Qual é o caráter? Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus. Deus é um Deus da verdade. Quem está com Deus, quem tem Jesus, anda na verdade revelada na Bíblia. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Então, festejar o nascimento, festejar a nova vida sendo revelada. Amém? Isso é o que a Bíblia diz. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Se andar como Jesus andou, esse texto em Efésios se torna uma realidade em nós. Eu estou imitando Deus. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Dá para acontecer isso conosco. Por causa do conhecimento. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova. O novo, ele se renova. Amém? Para o conhecimento. Se renova para o outro conhecimento. Estão me entendendo? Segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Se renova para o conhecimento aqui, Há uma renovação há uma renovação aqui para nós ficarmos mais parecidos com Deus. Essa palavra que nós estamos escutando tem um propósito. Deixar essas verdades é para nos deixar mais parecidos com Jesus. Pela renovação aqui, se renova para o conhecimento, se renova para a verdade revelada, para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí o que se concretiza? Façamos a palavra Jesus
o Espírito Santo. Presta atenção que coisa linda. Quando Jesus chega, com Deus agindo, o Espírito Santo agindo nele. Está falando assim, ó, quando Jesus nasceu, Jesus tem que nascer de novo. Jesus está falando assim, desce. Deus falou para Jesus, desce. Desce. Aí depois veio o Espírito Santo. E os três estavam na criação. Agora chega Deus, o plano, envia Jesus, depois envia o Espírito Santo. A voz é a mesma. A voz pode falar assim hoje para nós. Com a ação dos três, Deus estava falando em Cristo Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. De novo. De novo. Nasceu de novo. Só que agora, acredite, melhor. Com a presença plena do Espírito Santo. Porque o homem criado segundo Deus é o quê? Efésios 4, 24. No 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano, está preso no engano. Ele se corrompe, anda na mentira, ele anda na falsidade. Por quê? Ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Ele deseja o engano, ele deseja a ilusão, ele deseja a mentira. Ele não deseja a realidade, ele não deseja a verdade de Deus. Ele quer fugir da realidade de Deus. Ele prefere ficar no engano, ele se corrompe por causa disso. Ele não quer a realidade da morte, ele não quer a realidade da eternidade, não quer. Ele não quer a realidade do verdadeiro amor, como tem que viver. Ele não quer, ele prefere ficar no engano. Mas aqui é para a igreja, amém, irmão? A igreja, quem quiser ser igreja e daqui a pouco, ó, subir para morar com ele. Glória a Deus! Sabe qual é a realidade? A qualquer momento, ó, essa gripe mata, hein? Mata até cristão. Mas o cristão não está sendo punido não se ela matar. Porque é o veículo para o céu. O cristão não é mais punido quando morre. Não é mais punição. A morte veio como punição pelo pecado, mas Jesus entrou e não tem mais punição para esse. Essa é a realidade, e a realidade é que nós podemos morrer a qualquer momento. Então não é para festejar o nascimento de Jesus, é palavra para te preparar para o Rei dos Reis quando voltar. Glória a Deus! E para se encontrar com Ele. A salvação não é, já tem muitos se preparando para no final do ano agora, dar uma palavra de vitória, para você se preparar para o ano que vai entrar, para você conquistar mais. Não larga o teu sonho. O sonho de Deus, as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. A promessa é a vida eterna. Mais nada. É se preparar para a eternidade. Não temos morada aqui perpétua. Segundo a Bíblia, se preparar para crescer, para ser promovido, seja lá o que, está se preparando para quê? O conselho, se prepara-te, Israel, para se encontrar com o teu Deus. É isso. Amém? Se tem o que comer, beber e se vestir, fica feliz com isso. Se alegra. Eu vi um filme, um filme interessante. Ele falou assim, faz isso, uma rainha falou, faz isso que eu te dou minhas riquezas, eu te dou riqueza. Aí ele, a riqueza que nós queremos que tu tem outra riqueza a não ser água. Nós estamos de olho no suor do teu corpo. Nós estamos de olho nas lágrimas que saem da tua vista, que são água para a gente beber. Profundo.
A riqueza era isso, porque sem o suor é pegar para ir tirando o suor para beber água no deserto. Muito profundo. Amém? A nossa riqueza para sobreviver aqui é água que vem dele. E a água gera comida que vem dele. Presa em que riqueza? Que vai chegar um momento que eu vou ver que não pode me sustentar. Não, eu prefiro enxergar que elas não me sustentam hoje. Porque se eu botar na minha cabeça isso hoje, eu vivo como Ele quer. Renovação da mente. E quanto mais eu conheço, a Bíblia diz que se renova. Essa palavra é para tu ser renovado. Essa palavra é para eu ser mais renovado. E ficar de olho na eternidade. Não é palavra dura. E vocês vão me abandonar também. Essa declaração não é para ficar no superficial não de Pedro. Tem as outras vozes. Mas Pedro fala, para quem iremos? Ninguém tem o que tu tem. Ninguém tem o que tu tem. Não vamos sair daqui não. Foi dura a palavra. Mas ninguém tem o que você pode, o Senhor pode nos dar. Porque só tu tem a palavra de vida eterna. Os outros não. Não sou eu. Pedro estava falando de Jesus. E a Bíblia diz, ó, sejam imitadores de Deus. Como imita Jesus? Quem mais? O apóstolo Paulo, que só falou da eternidade, também disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem tu quer dizer, Paulo? Que eu também imito Deus. Eu revelo o caráter de Deus. Mas ele não deixou só com ele. Falou para a igreja, imita todos que estiverem andando nessa regra. Segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Segundo Deus, no padrão de Deus, de acordo com Deus, é criado em verdadeira justiça, santidade na verdade. Então, essas palavras para quê? Se renova. Se renovar é quanto mais verdade tu recebe, mais tu vai sendo renovado. É uma fisioterapia num braço morto. Cada sessão tu começa a mexer. Primeiro uma operação terrível, o perdão dos nossos pecados. Sinto aquela leveza, já fui operado. Depois entra aqui para ser renovado dia a dia. Aqui na mente, para enxergar verdadeiramente o que é esse mundo perdido, que tenta enganar, o engano que vai melhorar, o engano que se mudando o governo melhora, o engano que é só mudar o partido, o engano, tudo engano. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mais ninguém quem alivia, Ele. Cantamos aqui, é verdade, o príncipe da paz. Mais ninguém, Ele nasceu para tirar a miséria do mundo, o pecado. Quando o pecado não está mais aqui, a paz, a imagem de Deus foi restabelecida. Como é que anda? Na verdade. O que fez? Qual é o padrão? Deixou a mentira e só fala a verdade. O que é a verdade? De Deus, sobre a realidade das pessoas, sobre a realidade da vida eterna.
sobre a realidade desse mundo perdido. Aí o que aconteceu? Tu passou a enxergar. Aí tu fala de coração, com o amor de Deus, com a santidade de Deus. Eu era cego e agora vejo. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.